Bom dia, tudo bem? Hoje a gente tem uma convidada na nossa live. A gente vai falar sobre a gestão de tempo, como lotar a agenda e não enlouquecer. Maiara já chegou, a nossa convidada. Oi, Mai, Oiê, tudo bem? tudo Bom, bom, Pri? primeiro, cortou minha cabeça aqui. A Maiara também é minha prima, além de psicóloga, é minha prima. Por isso que eu mantenho uma saúde mental em dia, né? Sou cercada de primas psicólogas. E Verdade. aí, ô Mai, parece muito estranho, né? A gente falar de lotar a agenda nesse momento que a gente está em casa, com as agendas vazias. Porém, como agora eu faço uma gestão do meu tempo, eu tenho planejamento, eu sou uma pessoa muito organizada, a live tá marcada faz muito tempo, né? Sim, já faz umas 3 semanas, né, que a gente marcou. Já faz umas 3 semanas, porque agora eu consigo organizar o meu tempo. Tento, ainda falta um pouco. Mas eu acho que pra gente começar, eu acho que a gente pode falar dessa mudança de rotina nesse momento, né? Então, como a gente organizar o tempo com a mudança da rotina. Eu acredito que para você não muda muita coisa, porque o atendimento online é normal, né? Mas para a gente da área da estética, da fisioterapia, a gente vai assim, né? Do 100 para o zero em coisa de um dia para o outro. E demora um pouco para a gente conseguir se adequar e tentar produzir alguma coisa quando tem essa mudança muito drástica, né? Então, acho que a gente podia começar falando um pouquinho disso, né? Desse momento. Legal, vamos sim. Primeiro, obrigada, Pri, pelo convite aí para os seus seguidores. Muito legal falar sobre um assunto de gestão de pessoas. E é muito legal porque, assim como vocês, eu também sou da área da saúde, e eu sei que até muito pouco tempo atrás, a gente não aprende na faculdade, né? Gestão financeira, gestão de tempo, gestão da clínica. A gente aprende a ser bons psicólogos, bons fisioterapeutas, código de ética e tudo mais. Mas a gente não E aprende isso tudo isso que não você é vem o trabalhando. suficiente, né? E tudo isso que você vem trabalhando, né, no seu trabalho de gestão da clínica, gestão financeira, marketing, gestão de tempo, tudo isso é muito legal. E vem muito ao encontro da necessidade dos profissionais da área da saúde. Que a gente sabe que às vezes acabam tendo muita dificuldade com isso, né? Bom, sobre isso, isso que você falou de foi do céu ao inferno, eu imagino, porque ano passado, né, aquilo de estar super complicado, todas as incertezas que a gente teve. Como você disse, meu trabalho eu ainda consigo fazer online como psicóloga, mas o de vocês fica mais complicado, né? Exige o presencial. E aí, de repente, a gente começa mais para o final do ano, imagino, atender toda a agenda reprimida, toda a demanda reprimida. Ficou todo mundo Exatamente. louco, com muita coisa, e de repente, lockdown. Não podemos. Então já começa com a questão de lidar com toda a ansiedade que esse processo envolve, né? Que já é o Eu primeiro acho que passo. a única coisa que eu percebo que os profissionais estão mais tranquilos agora do que estavam no ano passado é porque agora já sabe que vai ter a demanda reprimida, né? Porque o ano passado, É, final do ano, a gente trabalhou muito. Então, essa segurança as pessoas acabam tendo, porque sabe que essa demanda reprimida que a gente falou tanto no ano passado, ela existe. sim, isso é muito importante. E aí, acho que a dica vem bem ao encontro disso, né? Como que a gente aproveita, então, né, esse tempo que a gente ganhou aí de uma maneira otimizada? Eu acho que a gente tem que aproveitar, como eu falei, tentar otimizar isso. Então, o que eu sugiro, né? O que eu fiz, por exemplo, bastante ano passado? Eu tentei pegar, sabe aqueles conteúdos que a gente fica falando, nossa, eu queria tanto estudar isso, ai, queria tanto me aprofundar nisso? É a hora, aproveitem, né? Então, façam uma lista,
com todos os assuntos, todos os temas, todas as especializações, de repente, que vocês querem. Eu acho que então fazer uma lista, organizar esses temas com prioridade, porque senão entra um probleminha que já é uma das questões que a gente vai falar sobre gestão do tempo, que é tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. Então, faça uma lista. Então, também importante é a gente pensar o que eu vou fazer com esse conteúdo, né? O que ele pode me gerar. Então, por exemplo, se você quer estudar aquele conteúdo para ter mais experiência, eu acho que é muito, muito normal a gente estudar e guardar aquilo pra gente. Eu sempre falo, quando você estuda alguma coisa, você aprende alguma coisa nova, tenta de alguma forma transpor aquilo para o mundo, para o concreto. Então, você aprender algum conteúdo novo, pensar naquele caso para tornar concreto aquele aprendizado que você teve. Então, não só estuda, mas tenta já pensar num case, em como que você vai aplicar aquilo. E, por exemplo, se for um curso, eu aprendi esse conteúdo, eu quero fazer um curso disso, que é uma coisa que tem sido muito legal para nós, profissionais da saúde, né? Pensar em como a gente não só atende clientes, mas como a gente também, além do serviço, como a gente oferece produto, por exemplo. Cursos, workshop, grupos de estudo, tem sido um ponto interessante para a gente isso, né? Um diferencial para muitos profissionais. Eu vejo que você faz bastante Sim. isso. E é uma forma da gente aprender mais, né, Pri? Quando a gente ensina para outras pessoas. Exatamente. Isso daí, desde a faculdade, eu já observei que eu tenho facilidade de aprender quando eu falo, né? Então, isso para mim é por isso que eu gosto de dar aula, porque é uma forma de eu aprender, é uma forma de eu registrar o que eu aprendi, né? E fixar mesmo. Filha de professor, né? Filha de professor. E, por exemplo, isso de curso que a gente comentou, de produzir um produto, né? De fazer um produto. Como que você vai produzir isso, então? Então, fazer uma lista, priorizar, criar uma agenda semanal, como eu vou estudar, quanto tempo eu vou estudar por semana, quais são os dias, né? As janelas que eu consigo separar para isso. E fazer alguma coisa com isso, botar no mundo de alguma forma. Seja com seu paciente, né, com seu cliente, seja através de cursos. Como que você vai viabilizar, trazer ele para o mundo? Acho que são dicas importantes de como que a gente consegue aproveitar nosso tempo. E eu acho muito importante, tudo que acontece a gente tem que enxergar o lado bom, né? Sem dúvida nenhuma. E essa parada pra gente, né, profissional, que é 100% operacional, eu vejo com muito bons olhos, né? Porque é o momento que a gente para e analisa o nosso negócio, reflete sobre o que mais a gente pode oferecer, né? Até para a questão de estudar também, né? Estudar outras coisas, estudar mesmo às vezes o assunto técnico ali, porque mudou tanto, né? Tem tanta atualização, tem tanta coisa nova que a gente precisa aprender e não tem tempo para isso, que eu vejo muito positiva essa parada, né? Porque a gente consegue de fato fazer isso. Só que aí a gente não pode deixar a ansiedade tomar conta e ficar patinando e não conseguir, né? Por isso que a organização é fundamental. Que horas que eu vou fazer isso? Sim, sim. Porque a gente acha que a ansiedade é só isso de não parar, ficar agitado o tempo todo, mas tem um outro ponto da ansiedade que a gente quase não vê, que é a procrastinação. Pessoas que são ansiosas, é aquela pessoa que procrastina o dia inteiro, aí chega no final do dia e fala, ai meu Deus, não fiz nada, sabe? Dá aquele sentimento de culpa. Isso também é super Culpa, característico. exatamente. Eu, agora voltando à questão de lotar a agenda, que é o que vai acontecer logo, logo com todo mundo, se Deus quiser,
eu já passei por várias fases, né? Então, eu sou virginiana, né, Mai? Você sabe, você me conhece muito bem. Então, essa questão de organização para mim é muito, muito importante. Eu preciso disso para viver. Porém, qualquer mudança, qualquer coisa que altera isso é um sofrimento para mim, né? Então, eu fico ali nessa dualidade, né? E quando eu comecei a trabalhar, isso foi um problema, né? Porque eu tinha uma rotina de estudo, era aquela rotina sempre. Quando a gente começa a trabalhar, a gente tem a rotina de atendimento, só que a rotina de atendimento ela não é redondinha como a gente gostaria, né? Então, muda paciente, tinha um paciente marcado, depois naquele horário tem outro paciente, muda horário. Então, isso foi uma dificuldade para mim, mas eu consegui administrar bem, né? Depois de um tempo. Então, hoje isso já não me abala, mas no começo me abalava muito. E aí eu já passei por várias fases, né? Eu passei pela fase de agenda vazia, quando eu comecei a trabalhar. Eu passei pela fase de agenda lotada, que eu não dava conta de atender, né? Então, quando alguém falava assim para mim, eu vou te indicar uma pessoa, meus cabelos ficavam em pé, assim, né? Nossa, o que eu vou fazer? Então, e a gente se torna escravo do nosso paciente, né? Um mito que é muito comum, que as pessoas falam, eu quero ser autônoma para gerenciar meu tempo. Mentira, você é escravo do seu tempo, né? Quando você não consegue administrar muito bem isso, vai trabalhar muito mais. E aí, agora eu estou na fase de gerenciar e de organizar a equipe, né? Então, eu não estou mais 100% no operacional, então eu não tenho a hora dividida das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11. Porém, eu tenho todo um trabalho ao redor disso que é difícil enxergar a produtividade, né? Então, quando eu me adapto numa situação, a minha situação muda. Então, é um super exercício para a virginiana aqui, mas a gente vai dando conta. E aí, o que eu vejo muito para todo mundo, né? E o que, assim, a gente aprendeu que não tem controle, né? Acho que nessa pandemia a gente aprendeu que não tem controle de nada. Exatamente. Não tem. A gente não sabe o que vai ser amanhã, né? E o que eu vejo muito, né, nos profissionais de estética, nos profissionais que têm esse tipo de trabalho do dia dividido de hora em hora, né? E precisa atender, tem demanda para atender, ou às vezes a agenda ainda não está lotada, mas o profissional ele não consegue aproveitar esse tempo que ainda está livre, né? Então, isso é muito, muito complicado, né? Tanto quando a pessoa não consegue aproveitar o tempo que está livre, quanto quando a pessoa ela sobrecarrega o dia dela com atendimento e se esquece de outras funções que é importante. Então, o que acontecia comigo era eu atendia 10, 12 pacientes por dia. Nossa. E eu deixava, por exemplo, banco, comprar as coisas para o consultório, né? Tipo, organizar a agenda, fazer tudo isso no horário que algum paciente desmarcasse. Então, a minha vida se resumia a isso. Eu fazia no horário que tinha desmarque. E aí, quando acontece que não tem desmarque, não tem nada, você vai acumulando coisas para fazer, né? Aí você não tem tempo de fazer, você se sente culpada porque não conseguiu fazer, e aí gera uma ansiedade maluca, né? E é uma espiral que não acaba, né? Porque aí quanto mais ansiosa você fica, mais você demora, inclusive, para fazer as coisas. Porque o foco não tá ali, né? Tem uma coisa bem legal disso que você comentou, Pri, que eu acho que é a questão de dividir em blocos. E tem uma regra que a gente usa muito quando a gente fala de gestão de tempo em RH, né? Que eu trabalho bastante com RH já há 10 anos, que é a questão do que é importante, tomar cuidado para o que é importante e não se tornar urgente. É muito fácil a gente cair nisso. Por exemplo, você tem que ir no banco, você tem que pagar algum imposto, sei lá, presencialmente, um boleto que chega presencial, o conselho de psicologia ou alguma coisa de fisioterapeuta, enfim, algum boleto de imposto. Você tem que ir no banco, por exemplo.
E aí começa, não tenho tempo agora, não, depois eu vou, depois eu vou. Ah, não, mas é só para o final do mês. É bem provável que esse mês acabe, você não pagou, você vai pagar juros, o que era importante se tornou urgente. É muito comum acontecer isso. Então, assim, acho que uma regra de ouro, divida o dia em blocos. Se eu tô sobrevivendo esse ano sem pirar, é porque eu divido meu dia em blocos. Esse ano, eu comentei com você, né? Eu tô com 3 consultorias em 3 empresas diferentes, fora os pacientes e ainda a vida pessoal. Como que eu dei conta disso? Primeiro, dando muita cabeçada, né? Porque também não comecei assim, nossa, pronto, agora eu sou super organizada. Eu não sou. Eu tive que ir trabalhando isso. Então é legal falar isso porque dá a impressão, por exemplo, você é virginiana, né? Desde que eu me entendo, você é super organizada. Eu, como boa canceriana, não sou muito organizada. Eu tive que aprender. E uma coisa bem legal foi isso de dividir por blocos, assim. Dividir o dia por blocos. Então, por exemplo, eu tenho o bloco que eu vou atender a empresa A. Eu tenho o bloco que eu vou atender a empresa B. Eu tenho os pacientes naquele horário. Inclusive, eu tenho os horários de estudo. Sexta-feira à tarde é meu horário de estudo. Desde 2018 eu não costumo trabalhar de sexta à tarde. Vamos fazer 3 anos já. Porque é o horário do grupo de estudo, é o horário que eu vou fazer as minhas leituras. Então, é super importante. Se a gente não coloca na agenda, é bem fácil a gente deixar de fazer. Muito fácil. Sim, então, colocar na agenda é um ponto super importante. Dividir em blocos é uma outra questão. Porque aí E isso quando que você a gente estava coloca comentando. quando você coloca na agenda, você já, tipo assim, inconsciente, né? Você já sabe que aquilo é um compromisso. Se fica só na sua cabeça, ah, não, eu vou mudar hoje. E isso de blocos ajuda, inclusive, num ponto que é muito legal, isso que você comentou da ansiedade, que é a questão da gente focar. Então, aquele horário, eu vou fazer tal coisa, vou focar nisso. Porque a gente tem uma tendência a ficar com a nossa atenção igual uma bolinha de ping-pong, pra lá, pra cá. Ah, tem que fazer isso. Ah, tem que fazer aquilo. O fato de não registrar na agenda já vai te trazer mais ansiedade e vai gastar mais energia, porque você vai falar, nossa, tem que lembrar que tal coisa tem que fazer. E vai desfocar do que você está fazendo. E isso da nossa atenção fica como uma bolinha de ping-pong, gasta muita energia. Muita energia. Neurologicamente falando, alguma ideia que você teve naquele momento é uma sinapse que começou ali agora, né? É um neurônio se ligou ao outro ali. Se você desviar a tua atenção naquela ideia que você teve do WhatsApp que tocou, ou do que você lembrou que tem que fazer tal coisa também, os neurologistas falam, aquela sinapse era recente, ela pode ser que ela se desencontre, que ela nunca mais volte. O que isso quer dizer na prática? Aquela ideia, de repente, que você teve, aquele raciocínio que você teve, pode ser que você nunca mais tenha. É horrível, é muito frustrante quando a gente tem essa sensação, tipo, nossa, eu tinha pensado alguma coisa, esqueci o que era. E isso acontece. Então, a gente manter a atenção, manter o foco ajuda muito, não só a gente a ter menos ansiedade, mas num ponto que eu acho que é o que você está aprendendo, inclusive, na sua vida agora, né, como você comenta fazendo a gestão, que é a questão da eficácia. Produtividade tem a ver com eficácia. Não fazer igual um louco, esse momento que você comentou, né, de trabalhar muito. Eu também já fui workaholic, trabalhava 10 horas por dia. Hoje em dia, eu não quero, aos 31 anos, eu não quero mais isso. A gente começa a querer trabalhar, muito velho, começa a querer trabalhar um pouco, não menos, mas começa a querer trabalhar um tempo ok, 8 horas por dia, 7 horas por dia, né, cada um tem o seu limite aí. Mas o que eu vou fazer de produtivo nessas horas? Eu acho que isso é um lance, né? A gente aprender a trabalhar menos, mas trabalhar de verdade, assim, né? Focado naquilo. Exatamente. E a Cláudia falava muito isso pra mim, né? Às vezes ela ia embora do consultório, tipo, 6 da tarde, eu tava lá ainda tinha 2, 3 clientes para atender. Ela falava assim, vai chegar uma idade que você não vai aguentar mais. E realmente chega mesmo, né? E essa questão da gente começar a focar, né? Então, você estar atenta ali naquele momento ajuda bastante, né? Porque, na verdade, por mais que a gente não está atendendo, a gente tem trabalho além do atendimento, que é uma coisa que foi muito difícil para eu entender, né? E que eu vejo que é muito difícil para muita profissional entender. Então, o momento que você está organizando uma ficha,
o momento que você está preparando, estudando o caso daquele paciente, o momento que você está num curso, tudo isso é hora trabalhada. Sim. Né? E uma outra coisa também, né, Mai, que eu acho que vale muito a pena a gente abordar, é a questão do WhatsApp. Né? Tipo, do herói ao vilão em um segundo. Né? O WhatsApp, ele transformou a nossa vida, ele facilitou muito a nossa vida, porém, meu Deus do céu, como se organizar em relação ao WhatsApp? O WhatsApp, eu identifiquei há um tempo que ele estava me gerando muita ansiedade. Muita ansiedade. Olha muita. só. Eu tinha urgência em responder, eu achava que tudo que as pessoas estavam me mandando era urgente e eu não conseguia ver notificaçãozinha verde ali sem abrir. E era ruim, né? Chegou um ponto que foi ruim, porque nessa minha ansiedade de abrir a notificação e de não conseguir resolver aquilo que a pessoa estava solicitando naquele momento, eu deixei coisas para trás. Né? Então, eu deixei pessoas sem respostas, né? Eu deixei coisas para trás por culpa da ansiedade. Sim. Né? Então, de fato, eu não resolvi um problema, eu criei um problema, né? E o monstrinho que você cria, né? Que você coloca ali debaixo do braço e alimenta ele de ficar, tem que fazer. Ai, tem que fazer. Aí você não vai conseguir focar no que você tá fazendo, você vai ficar com uma ansiedade triplicada, principalmente quando for um assunto, né? Que você sabe que é complicado, um paciente que te pediu um horário que de repente que ele tem um horário complicado. Tá sem agenda ali no momento. Tá sem agenda no momento. Você vai ficar pensando mil coisas e eu sou a rainha disso, assim, né? Você vê uma mensagem, áudio, principalmente acontece muito isso com áudio, né? Eu tô atendendo o paciente, chega um áudio de fulano, você fala, já dá aquela ansiedade do tipo, ai meu Deus, o que será que é? Não, ainda mais eu que sou psicóloga, às vezes tem pacientes que a gente fica preocupado, né? Se acontecer alguma coisa, que não costuma mandar mensagem em horário esquisito, aí manda uma mensagem do nada, a gente fica ansioso. Aí fica com a cabeça já naquilo. A hora que você vai ouvir o áudio, às vezes não é nada de importante, é uma coisa super, sabe, assim? E aí você fala, quanta energia eu não perdi achando que era uma coisa, né? Então isso do WhatsApp também é cruel. Quando eu fazia cursos de gestão do tempo há uns anos atrás, em empresa, eles sempre classificavam o e-mail como, assim, o ladrão de tempo. Eles falavam, o e-mail é o que mais é o ladrão de tempo nas empresas. Hoje em dia eu acho que é o WhatsApp. O número de coisas que eu recebia no e-mail, que hoje eu recebo no WhatsApp, são muito maiores. E o e-mail ainda tem aquela coisinha, né? Por mais que dá uma ansiedade de você responder, você marca ali. A gente foi se acostumando a não responder tanto na hora. A gente precisa se acostumar com o WhatsApp, é a mesma coisa. O WhatsApp, ele rouba muito o nosso tempo. Então, assim, nisso que eu comentei dos blocos de horário, é legal também a gente fazer isso. Tenha blocos de horário para responder o WhatsApp. Não é toda mensagem que chega que é importante, né? Porque senão a gente vai entrar nessa onda. A gente entra na ansiedade das pessoas. Porque as pessoas mandaram aquilo naquela hora, não quer dizer que é importante. Isso isso é um aprendizado para todos nós, assim. Hoje eu consigo. Então, hoje, às vezes eu fico sem dar resposta por 2 dias, sabe? Então, assim, pelo menos um dia eu fico sem dar resposta. Então, eu tenho a minha prioridade. Igual, tem o meu WhatsApp pessoal, que todo mundo tem acesso ao meu WhatsApp pessoal, porém, tem o telefone da clínica, né? Então, os pacientes também têm o contato da clínica. Então, qual que é a minha prioridade? É o dia, né? Mas, normalmente, por exemplo, a minha prioridade vai ser a secretária da clínica. Então, o WhatsApp da clínica, a mensagem que vem do WhatsApp da clínica é minha prioridade. E a mensagem que vem da Sublime também é minha prioridade, que é lá do licenciamento do Dranacril. Então, são as duas mensagens que eu vou ver primeiro, né? Depois vem a mensagem das meninas que trabalham lá comigo, da Gabi, da Keila, depois vem a mensagem delas, e elas já estão orientadas. Quando elas me mandam algum áudio, elas escrevem, não é urgente. Né? Então, porque, tipo, eu vejo mensagem delas, elas sabem que é prioridade. Então, quando não é nada urgente, elas já me avisam que não é urgente. Isso. E aí, depois vem, igual, por exemplo, hoje. Hoje, a sua mensagem seria minha prioridade, porque eu tinha compromisso com você agora, né? Então,
tipo, a mensagem da paciente do dia, né? Também é prioridade. E aí vai, né? E aí a gente vai Isso. dando conta de tudo, às vezes fica pro dia seguinte e ter um horário. Porque o WhatsApp, ele vira uma conversa, né? Então a gente resolve um Vira. assunto ali, já começa a conversar, já vira bate-papo e fica gostoso o bate-papo, você fica envolvida ali, vai, né? Então essa é uma coisa que, tipo assim, deu o meu horário de terminar o WhatsApp, tchau, depois a gente continua a conversa. Sim, sim. É importante isso, porque a pessoa tá livre, de repente, naquele horário, e não quer dizer que a gente tá. Não é porque você respondeu rapidinho ali alguma coisa que você pode conversar, né? Então, isso de estabelecer horários, eu acho que é fundamental. E não só horários para. Eu ouvi um podcast esse fim de semana sobre isso, falando. Estabelecer um horário não só para responder, mas estabelecer um horário para parar de responder. Se a gente soubesse o mal que faz essas telas até de noite, né? Eu tô falando, eu tô me colocando porque eu fico, até antes de dormir, fico no Instagram, fica zapeando, né? Nesse feed eterno que é o Instagram. E eu tava vendo Ayurvédica, medicina Ayurvédica, que é a medicina chinesa. Eles estavam falando, né, que o ideal para o nosso organismo seria a gente começar a se recolher a hora que o sol se põe e acordar também a hora que o sol está começando a acordar. Então, assim, essa tela azul do celular, da televisão, é muita informação. Então, eles falam que por volta das 7, 8 da noite já seria o horário da gente começar a se desconectar. E geralmente é o horário que a gente pega, né? Difícil. Então, né, fica uma dica aí para as futuras tentativas da gente começar a se Aí tem desligar as um telas pouquinho das noturnas, redes. que também não adianta nada, né, Maia? Tela noturna, independente, né? Porque independente se está claro, se está escuro, é o excesso de informação, é o que você está consumindo, né? O quanto você. Porque aí a gente passa, e aí eu acho importante isso, né? A gente passa tanto tempo conectado com o outro e as nossas profissões, né? Os esteticistas, os fisioterapeutas, o fisioesteticista, né? O psicólogo, o médico, o enfermeiro, enfim, assistente social. As nossas áreas são áreas da saúde e áreas de cuidado com o outro. E aí uma provocaçãozinha, né? O quanto do nosso tempo a gente está cuidando da gente. A gente cuida tanto do outro e se preocupa tanto com o outro. Então, às vezes, a gente falou muito de ansiedade aqui, né, Pri? O quanto da nossa ansiedade vem da gente não estar em contato com a gente também. Então, uma última dica de gestão de tempo aí além de priorizar blocos, trabalho, etc., tenha um tempo para você. Tenta se desconectar um pouco do mundo externo, do que está acontecendo aí nas redes sociais, no BBB e tudo mais, na política e no coronavírus, e, enfim, desconectar um pouco de tudo que está acontecendo e aproveita para ler alguma coisa legal que você gosta, aproveita para ouvir uma música que você gosta, aproveita para ficar quieto, para fazer uma meditação, para cozinhar, para fazer alguma coisa. Mas aprender a ficar mais tempo com a gente, aprender a ter tempo pra gente, isso acho que é muito importante. E foi muito Aí engraçado, né? Porque a gente tem que colocar a gente na nossa agenda, né? É, é. E é tipo isso O mesmo. seu momento na agenda, para respeitar isso. Quantas horas da sua agenda semanal incluem você? Você com você? Né? A gente não para pensar nisso. Uma coisa louca que eu recebi muito ano passado, assim, era pessoas falando, né, tanto das consultorias quanto dos pacientes, com medo do tempo que iria sem fazer nada, porque, tipo, quem que é esse estranho que mora comigo? Eu? Nossa, sabe? O medo de não ter o que fazer consigo. Sim, porque uma hora a Netflix cansa, uma hora a rede social cansa, uma hora o livro cansa, uma hora o trabalho cansa, uma hora a TV cansa. E aí? O que eu faço comigo, né? É um momento, tudo tem um lado bom, como você falou. E é um momento bom da gente aprender a se conhecer um pouco mais, né? Estar na nossa própria companhia aí. Exatamente. A gente vai descobrir se a gente é legal, se a gente é chato, se a gente é uma companhia boa, uma companhia ruim. Aí dependendo do que vocês descobrirem, aí tem que ir pra terapia, hein, Mai? Aí tem que ir pra terapia. Já pensou? Verdade. Eu não me suporto, eu sou muito chata. Aí tem que entender o que a pessoa se acha chato, né?
É porque, assim, fala tanto do autoconhecimento, né? Mas, tipo, você está preparado para você se conhecer? Você quer mesmo ficar de frente ali com a pessoa que você é? Não é fácil, mas é importantíssimo, né? É importantíssimo. Não tem como a gente ter outras relações se a gente não tem uma relação com a gente mesmo. É, Ó, uma coisa que eu faço, que me ajudou muito, eu tenho planners, né? Ó. Ah, que Tenho legal. o Virginiana semanal raiz, né? e o mensal. Porque eu não consigo, eu preciso. Tenho um bloco de notas, tenho algumas coisas no celular, mas eu preciso do papel. Parece que eu consigo visualizar mais quando eu escrevo. Eu sou muito visual nesse aspecto, assim, né? Então eu preciso enxergar. E aí o planner me ajudou muito. E outra coisa que eu comecei a fazer nesse planner é assim, por isso até que eu comprei o semanal. Né? Então eu estabeleço as prioridades e as urgências daquela semana. A partir do Legal. momento que essa sua dica dos blocos eu vi na live que eu assisti sua, né? E Ah, aí eu sim. comecei a aplicar muito, porque fez muito sentido para mim e me ajudou muito, né? Porque Legal. aí eu preenchi esses blocos que estavam disponíveis na semana, né? Aí eu começo a ir para outra semana, né? Eu vou para outra semana e vou para outra semana. Então, às vezes alguém fala alguma coisa para mim, eu falo, ó, vou conseguir só daqui 2, daqui 3 semanas. E eu falo isso hoje sem culpa. Então, para mim é tranquilo falar isso. Eu não me cobro mais em relação a dar conta de tudo, a querer fazer tudo. E aí não fica com aquela sensação de que você não conseguiu cumprir o que você programou. Não fica com Sim, essa sensação. E isso é sim. muito bom, né? Porque você programa tanta coisa para você fazer, só que você não dividiu em blocos, e aí fica pendência. Né? E você começa o dia seguinte com pendência, então você já acorda agitado, já acorda ansiosa, porque tem aquilo que você programou para aquele dia, mas ficou a pendência do dia anterior. Então também conseguir saber o que cabe em cada bloco, né? Exatamente. Isso para mim fez uma diferença, Pri, porque antes eu só fazia a lista, o que eu tinha que fazer no dia. E eu percebi que eu tinha uma tendência a, né, achar que eu ia dar conta, tipo, sabe, assim, todo dia você acha que você vai acordar com uma inspiração divina, que aquele dia você vai conseguir fazer tudo muito rápido. E não é assim. Não é assim. E aí eu ficava com aquela lista de 10 itens que eu conseguia fazer 5. Aí dá culpa, ai meu Deus, não sou produtiva. Não, eu sou produtiva. Eu sou produtiva dentro das 24 horas do dia que todo mundo tem. Como eu Exatamente. vou separar como eu vou separar essas 24 horas é que são elas, né? Então eu tenho 7 horas, antes eu trabalhava 10. Ano passado foi um pouco mais leve, assim, né, de trabalho, eu tentei diminuir um pouco a carga horária, e aí eu trabalhei 7 horas por dia ano passado. Agora tá difícil voltar para 8, 7 horas, 6 horas, eu já tô cansada, assim, já. Como você falou, né, chega um tempo que uma idade que a gente não quer mais trabalhar tanto. E isso de falar assim, eu tenho 6, 7 horas para fazer isso. Ah, isso aqui leva 4. Beleza, então eu vou fazer isso aqui, que é prioridade hoje. É isso, eu vou fazer mais uma coisinha mais simples, que não vai ocupar tanto tempo. Ah, mas eu também tenho que fazer tudo isso aqui. Então eu vou colocar no bloco de amanhã. E aí eu aprendi, eu usava muita agenda, papel. Eu me adaptei bem com planilhas, eu sou da planilha. Você é outra geração, né, Mayara? Você é jovem. É, mas quem me cobrou muito isso foi o diretor da CCLI, o Daniel. Ele é mais velho que eu e ele é super tecnológico, né? E ele falava pra mim, não, mas você tem que... E eu achava lindo que ele falava pra mim, não, vamos marcar uma reunião, vou te mandar minha agenda, vê lá um horário que dá pra você e pra mim e você marca lá. E eu, gente, que legal, quero fazer isso. Hoje eu tenho uma agenda que se você precisar, assim, marcar, tem uma pessoa que eu dou assistência em Catanduva, eu falo pra ela, ó, vou compartilhar aqui minha agenda com você, vê um horário aí que dá pra você e pra mim. É legal, o digital tem as suas facilidades. Não é necessário? Não, e Não, eu isso acho que tem otimiza que muito ser. tempo, né? Porque, tipo assim, quantas mensagens não são trocadas para achar o ponto em comum do horário, né? Então, otimiza Sim, muito sim. tempo. Gostei dessa ideia. E na ideia de consultoria, que é o que eu presto, né? Quando eu presto para empresas, né? Então eu gero um relatório mensal de horas.
já está lá quantas horas por dia eu fiz, eu anoto no final da semana, empresa X tantas horas, empresa Y tantas horas. No final do mês é só somar. Facilita, em 15 minutos eu mando a nota fiscal para todo mundo. Facilitou muito. Verdade. Isso de planilha facilitou muito a minha vida. É na organização. Gente, vocês têm alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Ou também, que vai ser muito bem-vindo, né, Mai? Compartilhar alguma dica com a gente. A Tati falou que é da geração do papel. A Tati, a mais nova, também é do papel. Ela é só 9 mil. É a minha internet ou é a sua que tá ruim? Não sei. Não sei. Vamos ver se alguém mais... Alguém teve gente que se colocou que tá na mesma situação, né? Essa situação, tipo, da loucura, de não conseguir tempo para nada, de não conseguir se organizar, né? Que é uma realidade, né? Isso daí não é exclusivo. A gente aqui tá abordando essa questão de quem trabalha com agenda, com hora, de hora em hora, tal. Mas isso é um problema geral, né? Geral. E a gente, às vezes, se for pensar, quem tem quem trabalha com agenda, atendimento de hora em hora, é até mais fácil, né? Porque já tem o hábito da agenda. Agora eu fico pensando, tipo assim, pessoas que não trabalham com agenda, né? E que tem várias coisas para fazer, é muito mais difícil, né? De se organizar. Por isso que o bloco, assim, né? Então, é tal tema, essa semana eu vou trabalhar tal tema. Horários, quanto tempo. Isso é muito importante para quem é fisioterapeuta e tem horários por demanda, quanto pessoas que, de repente, têm o horário cheio, né? Que a gente fala, assim. Os full-timers. Então, é importante para todo mundo. Mais alguma coisa que a gente esqueceu? A gente falou da ansiedade do WhatsApp, a gente falou né, da dica que, tipo, dica de ouro, que é dividir o dia em blocos, né? Uma coisa que parece ser muito simples e que faz total diferença, né? Como organizar a agenda, tipo, quando a agenda está muito lotada, né? Conseguir separar todas as funções que a gente tem. E a gente também falou como aproveitar o tempo nesse momento de paradeira, né? Vamos dizer assim, paradeira geral. Como organizar o tempo nessa mudança da rotina. A Manu, para nós professores está bem difícil se organizar. Antes era tudo de aula em aula. Agora ou se organiza ou pira na ansiedade. Organizar a aula, entregar documentos, estudos. Nossa, realmente, para o professor, toda vez que o meu pai reclama de alguma coisa, né? Ai, por que eu tenho que ficar em casa? Por que isso? Por que aquilo? Eu falo assim, pai, você já parou para pensar que podia ser pior? Você podia ter acontecido a pandemia enquanto você ainda dava aula, você ia ter que dominar as tecnologias, aula online. Ele falou assim, não, eu já pensei nisso. Eu falei, então agradeça a Deus que veio na hora certa. Já estava aposentado. Sim, e dominar as tecnologias e tudo mais, né? Eu estava conversando com a professora da minha sobrinha e o trabalho triplicou, porque agora tem que fazer o relatório semanal de cada criança de desenvolvimento e assim, tudo online, né? Tudo online. Então, tá muito, muito... Acho que professores foi a categoria uma das que foram mais prejudicadas, assim, no nível volume de trabalho. Porque eu mesma, eu já estava um pouco acostumada com essa questão do online, né? Por conta desse meu contato com a Sublime. Então, a gente já tinha hábito de reunião online, enfim. Mas agora tem outras plataformas e cada reunião que você vai fazer numa plataforma. Então, você tem que aprender novas coisas, né? Então, sair totalmente da zona de conforto e aprender coisas que para mim me ajudou muito. Eu achei que foi muito válido, porque eu estava numa sobrecarga
mental muito grande de informação técnica, né? De informação técnica, porque a gente fica muito voltada pro operacional, para nossa área técnica. E aí aprender coisas, né? Colocar o cérebro para aprender coisas que não são relacionadas àquilo foi muito bom para mim, me ajudou muito e até me despertou mais a vontade de estudar, que eu já estava cansada, Legal. né? Então, me ajudou, né? Ver outras coisas, assim, aprender outras coisas foi importante. Né? Tudo é importante, a gente tem que agradecer pelas oportunidades de enxergar outras situações e outras oportunidades, né? É sempre muito importante oxigenar, né? Então, aprender sobre gestão de pessoas, como agora você está fazendo, aprender sobre marketing, né? A gente não aprendeu na faculdade como que fazia divulgação pelo Instagram, até porque não existia Instagram. Não existia Instagram, né? Mas como que a gente utilizava, como que a gente faz esse marketing, como que a gente lida com novas tecnologias. Na verdade, na época que a gente fez faculdade, era proibido expor a vida pessoal na internet, né? Lembra? Nossa, era proibido, sim. As empresas vão ver as suas redes sociais e isso vai te atrapalhar a conseguir um emprego. Então, teve uma mudança muito grande nesse sentido, né? E hoje tá aí a vida de todo mundo exposta para quem quiser ver e faz parte do nosso trabalho, né? É isso que a gente também precisa entender, faz parte do nosso trabalho. Sim, e quando a gente está bem, né? A gestão de tempo ela é importante não só para a gente conseguir se dedicar melhor, render melhor, mas acho que o grande ganho da gestão de tempo é a leveza, sabe? A gente conseguir fazer as coisas com o que a gente gosta, que a gente escolheu, mas que aquilo seja bom para a gente, para o nosso cliente, e não que seja um fardo, porque é muito ruim, né? Quando o trabalho vira um peso, porque mesmo uma coisa tão legal que a gente escolheu e que a gente felizmente pôde escolher, virar um peso na nossa vida, isso é muito complicado. Tem muitas doenças relacionadas ao trabalho. Burnout, ansiedade, até a depressão, né, algumas vezes. Então, sim, é muito importante a gente conseguir organizar o nosso tempo para a gente conseguir colher frutos disso, né? Na nossa vida profissional e na vida pessoal. Então, a segunda-feira tem que ser um dia prazeroso, né? Nada de tédio na segunda-feira. Sim, nada de tédio na segunda-feira. Eu acho que a gente começar a pensar na nossa semana no domingo, eu acho que isso ajuda também. Então, tipo, no domingo, você já separar um tempo ali para fazer um planejamento, porque aí tira aquela sensação de angústia, assim, né, do final de semana, você já tá fazendo alguma coisa. Sim. Tem muita gente que eu conheço que organiza, assim, a agenda, aproveita aquela hora do Fantástico, que eles falam, né, que dá uma deprê, assim, aproveita o horário, assim, para fazer a agenda semanal. Não é trabalhar, é diferente, mas é para organizar quais serão os blocos, o que é prioridade na semana. E também, assim, né, trabalhar de fim de semana, a gente tem que tomar um cuidadinho. Sim, sim. E eu trabalho, hein? Meu Deus do céu, eu trabalho. Tô me policiando para isso. Agora, eu tenho várias metas, né? Eu vou trabalhando por metas. Eu tenho várias metas. Uma das metas é diminuir o trabalho no final de semana. Aí eu tô tendo que lidar com isso porque eu tô tendo que encaixar coisas durante a semana. Então, eu tô nesse processo de diminuir o final de semana, porque eu trabalho fim de semana. Não. Mas eu coloco o paciente de sábado, assim, muito, muito raramente. Tipo, quando não tem horário, aí tem que ser de sábado, assim. Aí é um encaixe e outro, mas procuro não trabalhar. Aí ajuda a ter criança em casa, viu? Porque aí você tem que ficar com a criança. Traz a Eloá pra casa. Entendi a dica. Traz a Eloá que você não vai conseguir trabalhar fim de semana. Verdade, não consegue mesmo, né? E é engraçado que, assim, toda vez que eu ia atender uma cliente 7 horas da noite, né? Ia atender uma cliente no sábado, ela sempre pergunta: você não é casada, né? Você não tem filho? Eu não. Aí
Aí eu entendo por que que tem essa pergunta. Agora eu entendo. Realmente não dá. Realmente não dá. Não dá. Eu tive, assim, quando eu comecei a namorar o Otaviano também, eu tive uma super. Eu adaptei minha agenda para isso. Eu tive que colocar ele na minha agenda. Exatamente, exatamente. E faz parte, né? E é importante. É importante, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho que uma dica final, né, para todo mundo, eu acho que antes da pessoa buscar, antes do profissional buscar mais clientes, ele precisa estar com a agenda estruturada para isso, né? Porque eu vejo muitos profissionais preocupados em buscar clientes. Mas e aí? Você vai conseguir atender? Você vai se dedicar àquele paciente da maneira que esse paciente merece? Então, será que a gente precisa demandar tanta energia assim para buscar novos clientes? Né? Como que é a mesma coisa quando a gente vai receber visita em casa e a gente organiza a casa. Né? Então, antes da gente buscar novos pacientes, né, a sua casa está organizada, né, a sua agenda está organizada, a sua clínica está organizada, está preparada para aquilo. Né? Eu acho que isso também é fundamental. É porque eu vejo, né? Eu vejo muito, eu aprendo muito com o que as clientes chegam falando, né? Então, e é uma pergunta que faz parte da nossa ficha de avaliação. Você já fez tratamento estético anterior? Isso faz parte. A gente precisa saber, até para investigar questões de alergia, enfim. A gente precisa fazer essa pergunta. E a pessoa fala sim, e ela ainda continua sem você perguntar. Eu parei por isso, 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 isso. E um dos motivos, assim, que é campeão, né, da pessoa ter parado é porque a profissional parava o atendimento para responder o WhatsApp. É porque estava ali atendendo, só que estava olhando o Instagram. Né? Então, tipo assim, como uma profissional está atendendo alguma coisa que é ali operacional, manual, com o celular na mão. Né? Não tem como. E isso é um motivo das pessoas trocarem de profissional, né? Então, às vezes, você não está dando atenção para a paciente que está ali com você naquele momento, preocupada em novas pacientes. Né? E você fica tão preocupada com novas pacientes que você perde a paciente que está ali deitada na sua maca, né? Aí não consegue ter retenção, né? E entra o que você falou, de você estar focada naquilo que você está fazendo naquele momento. Aquele momento é para aquela paciente. Sim. E nessa atenção você pode descobrir algumas coisas, você pode conversar. Tanto fazer um diagnóstico mais preciso, né, no inicial, quanto procedimento, e até, principalmente, que acho que é uma relação importante na área de vocês, né, Pri? Que é estabelecer vínculo. Porque a gente está falando ali, a questão estética, a gente sabe, tem muito da pessoa também por trás. Tem muita questão, né, emocional de comportamento. Então, a pessoa fez uma bariátrica e está ali fazendo o pós-operatório com você. Se ela não mudar o comportamento, não vai adiantar ela ter feito a bariátrica, por exemplo. Então, tem que entender também muito do comportamento, né? Quais são os gatilhos dessa pessoa, né? Igual tá na moda falar dos gatilhos. Mas o que essa pessoa tem de ser humano ali na tua frente que vai te ajudar a criar um vínculo com ela, até para ela ter a motivação de continuar o tratamento. Porque também é muito comum, né? As pessoas na ânsia vão procurar e quer um resultado milagroso, que a gente sabe que não existe em uma sessão, e depois não volta mais. Ou não dá continuidade no tratamento. Então, você criar esse vínculo da pessoa confiar em você, você olhar olho no olho, entender, né? Também faz toda a diferença no sucesso do trabalho e da retenção, né? Exatamente. Mas para isso a sua atenção tem que estar ali, né? Senão a gente não consegue perceber. Acho que uma última dica, além da questão da gestão do tempo, meditação. Existe uma técnica de meditação que chama mindfulness, que é exatamente, ou
atenção plena, né? Eles falam, a tradução literal seria. E é essa técnica que faz a gente estar presente no momento, né? É simples, assim, existem 1000 meditações guiadas no YouTube, eu uso o YouTube mesmo. Mas o fato de você parar 5 minutinhos e prestar atenção na tua respiração, e só na tua respiração, já ajuda. Ah, eu não consigo, Mayara, ficar sem pensar em nada. Tudo bem, eu também não consigo, ainda não sou um monge budista. A questão é você perceber que o pensamento divagou e conseguir trazer ele de volta. Só esse exercício de perceber que você divagou e trazer a mente de volta já é a meditação em si, né? Já é um exercício de meditação. Então, você está ali com a tua paciente, deu uma devagada, pensou, nossa, depois tem tal paciente, será que ela confirmou? Não perguntei para a secretária, né? Pera, volta aqui, depois eu vejo isso. Não adianta trazer, não vai acelerar o processo. Não vai acelerar, eu não vou, por telepatia, falar com a secretária e saber se a outra desmarcou ou não. Deixa eu atender essa agora, depois eu converso com a secretária para saber se a pessoa confirmou ou não. E é legal. Quando eu comecei, eu faço a meditação, né? Quando eu comecei a fazer, era muito engraçado, porque foi quando eu comecei a ter ideias. Né? Eu comecei a ter ideias. Porque eu acho que a minha cabeça estava com tanta coisa, que não tinha espaço para eu pensar. Aí quando eu comecei a meditação, as ideias foram surgindo. Aí o que eu fazia? Eu sempre ficava com o caderninho do lado, aí eu anotava e voltava. Aí vinha outra ideia, eu anotava e voltava. Mas que legal. Isso não tá certo, né? Isso não tá certo, porém isso tá sendo bom. Sim. Né? Sim. E aí eu deixei. Falei, não vou brigar com isso. Deixei. Não briga, exato. Sozinho já melhorou. Por quê? Porque essas ideias surgiram, eu acho que a minha cabeça esvaziou, né? E essas ideias iam surgindo mesmo no momento que eu não estava na meditação. E uma coisa que eu sempre observei que me ajudou a controlar a ansiedade foi o Pilates. Lembra? A gente começou o Pilates com o Paulo, lembra? Ele ia lá em Macauá. A long time ago. Muito tempo. E o Pilates, ele exige ali a concentração, né? Se você não está ali concentrada no exercício, você não consegue ter o equilíbrio, né? Então, o Pilates é um exercício que ajuda muito, né? Quem não consegue, de repente, ficar parado, né? Então, busca isso no exercício Pilates. Agora eu comecei yoga também. Eu vejo que você fez também, Eu faço yoga. Comecei yoga e também ajuda muito, muito, muito. Porque é aquilo, você tem que estar ali. Se você não tá, você cai. Exato. Cai feio, né? E aprender a respirar, assim, né? Eu vi um colega meu da CCL entrou aqui. Uma dica que eu sempre dei para eles é que o nosso cérebro, né, tem um lado. O lado esquerdo é racional, o lado direito é subjetivo, das ideias. Você falou de ideia, eu lembrei disso, né? O lado direito é o lado criativo. Quando você tá percebendo que está muito técnica, está muito, sabe, você tá sentindo um robô, assim, você precisa ter mais criatividade ou mais diversão, assim, no dia a dia, quer dizer que precisa oxigenar um pouco o lado direito do cérebro. A respiração ajuda nisso. A gente é radial, né? É cruzado. Então, respira pelo lado esquerdo para oxigenar o lado direito. E vice-versa. Respira pelo lado direito. Então, né, segura a narina, faz uma respiração profunda de um lado para oxigenar esse. Eu sempre faço essas cruzadas, assim. E eu tenho... Legal. Tenta depois. Eu tenho rinite, né? Então, volta e meia tem alguma narina que tá um pouco fechada, assim, bloqueada. E eu percebo, assim, a semana que eu tô um pouco mais racional, tem planejamento para fazer coisas mais técnicas, é aquela narina esquerda que vai estar fechada. A semana que eu tô mais criativa, tô pensando em coisas legais, tal, de endomarketing, por exemplo, parece que, sabe, inverte. Então eu tento desbloquear as duas para ficar igual, né, para ficar equilibrado. Olha que legal, muito bom. Vou te dar, tô viciada num olhinho de hortelã-pimenta, vou te dar um. Vai te ajudar também, né? Tá. Tá bom. Mai, queria te agradecer o convite, sua participação. Foi muito bom, muito, muito, muito. Já uso dicas que você já me deu. Hoje você me deu mais, que eu vou colocar em prática também. E espero que a gente também consiga ter ajudado bastante gente que passa por essa situação. E, mais uma vez, muito, muito obrigada. Vou deixar salvo aqui. Obrigada a você pelo convite.
Pelo menos a gente se vê, né? A gente é quase vizinho, não se vê, né, primo? Não se vê, né? Eu vou deixar salvo aqui no IGTV, espero que dê tudo certo, que dê para salvar. E vou também colocar lá no YouTube. Porque aí no YouTube, eu sempre falo do YouTube porque eu acho que o YouTube, ele facilita a vida. E a gente consegue otimizar o tempo, falando em tempo, né? Porque a gente assiste na velocidade 2. E é possível entender. E a gente consegue aproveitar mais o tempo e ver mais coisas. Né? Então, por isso que eu também sempre falo do YouTube. Eu gosto de ir lá por isso. Sim, é verdade. Muito bom, obrigada. Aí depois primo, que termina. para todo mundo. Beijo, tchau.